Oi, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo, obrigado por participar aqui junto ao tutorial. Eu quero agradecer aí as críticas, as sugestões e as dicas de cada um. E dando continuidade ao nosso entendimento aos recursos básicos do Blender na versão experimental aqui, que é a 280, eu hoje vou falar a respeito dos objetos do tipo curva. Objetos do tipo curva, eles se encontram aqui entre os objetos adicionais para nós trabalharmos aí na área de trabalho. Dentre eles, vocês vão ter aqui 5 objetos iniciais, a exemplos de Bezier Curve, Bezier Círculo, NURBS Curve, NURBS Círculos e objeto PET. Essas curvas de Bezier, elas se baseiam nas expressões matemáticas que foram elaboradas por um francês chamado Pierre Bezier, que trabalhava na Renault. Em 62, teve a necessidade de criar uma expressão para poder facilitar o seu trabalho junto ao design de automóveis. E ele se utilizou dos binômios de Newton para poder chegar no resultado dos objetos que vamos ver aqui. Da mesma forma, as curvas de NURBS teve a participação de Bezier em conjunto com outro francês chamado Paul Caustejot, que era da Syntron, e os dois juntos elaboraram expressões aritméticas que eram exigidas pelos engenheiros para que pudessem trabalhar com superfícies livres e suaves na indústria automobilística. Então vamos entender como é que a gente pode utilizar essas expressões em formas de objeto e vamos iniciar o nosso entendimento. Inicialmente nós vamos olhar aqui a nossa área de trabalho pelo modo ortográfico. Nós vamos clicar no gizmo, nós podemos acionar o menu de adição e o primeiro objeto que nós vamos colocar é o Bezier Curve. Ele selecionado, eu vou aproximar, vocês podem perceber que ele é um traço simples. Mas quando nós entramos no modo Edit Mode, nós vamos perceber que esse traço simples, ele na verdade é uma curva vetorial, formada por pontos adjacentes. Temos um ponto de âncora aqui na esquerda e temos um ponto de âncora aqui na direita. Cada ponto desse é formado por ganchos. São esses ganchos que irão facilitar a angulação da curva que pretendemos fazer em relação a essa curva Bezier. Então nós podemos, para facilitar o nosso deslocamento desses pontos, selecionar o ponto de âncora, que é o ponto central, clicar no Move, e aqui a gente tem um transformador. Como nós estamos vendo pelo modo ortográfico de cima, nós não vamos estar enxergando o eixo Z, que está apontando para a gente. Então nós temos o eixo Y, que é a seta verde, e o eixo X, que é a seta vermelha. Se nós encostarmos o cursor e manipularmos esses pontos de âncora, nós movimentamos. Então é fácil manipular os pontos de âncora com o transformador de movimento. Nós podemos também utilizar a tecla G de deslocamento, que vai permitir a gente movimentar o ponto de âncora para qualquer ponto do espaço na nossa área de trabalho. Clicando com o botão esquerdo, nós fixamos o ponto em determinada localização. Vamos selecionar, desativando a seleção dos pontos com Alt A, um dos pontos ganchos desse segundo ponto âncora que fica aqui na direita. Selecionando, eu coloco nele os transformadores, dos quais eu posso pressionar o botão esquerdo do mouse na setinha e eu consigo dar mais curvatura e suavidade aqui àquela curva de Bezier. Esses ganchos, se eu utilizar a tecla G, eu posso diminuir ou aumentar a distância para dar maior ou menor suavidade nessa curvatura. Nós podemos aqui também trabalhar, além desses pontos básicos de âncora aqui que nós temos, o da direita e da esquerda, com mais subdivisões nessa curva Bezier. Basta que a gente selecione 2 ou mais pontos, podemos usar aqui nesse caso a letra A, já que nós só temos 2 pontos de âncoras, e usar a tecla direita, nós temos a opção Subdivide. É só clicar que a gente cria um outro ponto de âncora intermediário entre aqueles que nós selecionamos. Desativando a seleção com Alt A, eu posso, com o botão esquerdo, selecionar o ponto que eu adicionei e manipulá-lo individualmente. Vamos voltar a nossa vista para o Object Mode. Vamos selecionar o traço, usar o transformador para deslocá-lo aqui para esse ponto. Vamos dar mais afastamento na nossa área. Vamos adicionar dessa vez um outro objeto Bezier. Dessa vez vai ser um círculo. O círculo parece uma linha circular simples, mas se olharmos,
vamos ver que ela é uma linha vetorial. Está trabalhando com pontos de âncora nas suas extremidades, superior, inferior, direita e esquerda. Selecionando cada ponto desse, nós podemos manipular com o transformador para deslocar e darmos outras aparências ao círculo, como fizemos lá no Bezier Curve. Podemos também, com Alt A, desativar a seleção e selecionar apenas os ganchos para poder fazer a curvatura que se fizer necessário aí quando precisarmos. Podemos usar a tecla G para aumentar ou diminuir essa extensão desse gancho para dar uma suavidade maior na curvatura ou não. Vamos voltar a nossa vista para o Object Mode. Vamos puxar esse objeto para cá. O que diferencia em termos de estrutura as curvas Bezier das curvas que nós chamamos de Norm, vocês vão ver agora. Vamos adicionar, nesse exemplo, uma curva Nurbis. Tem um traço simples, parece ser aquele mesmo traço suave que nós demos com a curva de Bezier. Mas se entrarmos no modo Edit Mode, vocês vão reparar que eu não tenho aqui aqueles pontos interpolares adjacentes para poder fazer a movimentação. Tenho sim uma linha estrutural externa, da qual eu posso selecionar cada segmento com o botão esquerdo e posso manipulá-los para dar distorções diferentes. Da mesma forma como eu fiz com a curva de Bezier ou com o círculo, eu posso selecionar dois pontos usando o Shift e usar o botão direito para subdividir, onde eu crio mais um ponto intermediário entre aqueles dois extremos. E aqui, desativando a seleção com Alt A, eu posso selecionar esse ponto de intermediação que eu criei com o Subdivide e manipulá-lo para alterar a formatação da curva NURB. Vamos voltar ao Object Mode. Vamos trazer esse objeto para cima. Vamos tentar agora um outro objeto, adicionando dessa vez uma curva NURB do tipo círculo. Parece ser aquele círculo Bezier, mas se entrarmos no Edit Mode, veja que a estrutura dele é movimentada através dos seus pontos de segmentos dessa reta que circunda o círculo. Selecionando cada um, eu posso alterá-los pelos transformadores para dar aparências distintas na movimentação. Vou afastar um pouco, vamos voltar ao Object Mode, vou trazer esse para cá e por último aqui nós temos o último objeto disponível aqui, que é o PET. O PET é uma reta com a estrutura junto dela. Se entrarmos no modo Edit Mode, se dermos o Alt A, nós desativamos a seleção e podemos aqui selecionar individualmente os pontos, alterar a posição, selecionando cada um individualmente para dar sinuosidade na curva NURB. Tá. Em posse desses objetos aqui, voltando ao Object Mode, eu falei a vocês que nós podemos utilizar, vou usar a tecla B aqui para selecionar todos, e vou usar o X para apagá-los. Eu posso utilizar aqui as curvas para criar outros objetos distintos que podem ser utilizados como objetos em forma de malha. Eu posso então aqui agora adicionar dois objetos do tipo curva para poder fazer essa formatação que eu pretendo. Primeiro aqui eu vou com Shift A adicionar uma curva do tipo círculo. Curva está adicionada, vou agora com Shift A novamente adicionar um segundo, que é uma curva do tipo Bezier. Vou trazer essa curva Bezier para cima, vou dar um S de escala para aumentá-la e vou selecionar o círculo, vou dar um S para diminuir a sua extensão. Em posse de dois objetos aqui do tipo curva Bezier, eu posso selecionar qualquer um dos dois para criar uma formatação diferenciada dessa curva, utilizando o outro como o objeto auxiliador. Exemplo, eu vou selecionar a linha. Quando eu seleciono a linha, eu vou vir aqui na barra de propriedades e procurar o ícone que representa o objeto curva. Vocês vão ver que existe um Object Data aqui, que é formado por dois pontos e um traço curvo. Esse é o ícone que representa esse objeto selecionado. Então, clicando nele, eu vou ter aqui na direita as configurações possíveis para eu alterar a forma com que eu queira que apareça essa linha aí na área de trabalho. Então, entre as possibilidades que eu tenho aqui na configuração, eu tenho uma barra chamada geometria. Se eu abri-la, vocês vão ver que é idêntica
aquela configuração que eu tinha lá naquele tutorial de textos. Eu tenho a opção Geometria, onde eu tenho o Offset e Extrude, e tenho a opção Bevel, onde eu tenho o Depth, o Resolution e o Object. O que eu vou fazer aqui é utilizar na configuração do objeto que eu selecionei o uso do círculo para transformar o objeto num objeto tridimensional a partir desse círculo. Então eu venho aqui nessa opção Geometria, na opção Bevel, que é o chanfro, vou clicar em Object e vou clicar no conta-gotas, ou posso clicar na caixinha também, para escolher o outro objeto que eu quero utilizar como objeto formador da transformação. Então, no caso lá é o Bezier Círculo. Quando eu selecionar, pessoal, notem que eu crio um aspecto tridimensional naquele objeto inicial que era o Bezier Curve, tendo como base quem? O círculo que eu utilizei como objeto auxiliador. Aqui eu posso selecionar o círculo, usar a tecla S de escala para aumentar, eu aumento o diâmetro da formação, ou posso empurrar para dentro para diminuir, para dar mais afinidade. Aqui eu consigo uma tubulação, que é um objeto sinuoso. Da mesma forma, eu posso selecionar o objeto Bezier, que por enquanto ainda é uma curva, vir aqui no modo Edit Mode, selecionar os seus ganchos, usar o transformador para alterar como eu queira a transformação desse objeto. E aqui eu tenho como modificar, e as modificações que eu fizer no Bezier Curve, o objeto que eu utilizei como opção transformador, ele também irá seguir o alinhamento da curva que eu mexi. Então, tendo esses dois objetos sido transformados, eu posso agora transformar esse objeto, que continua sendo uma curva, vocês vão notar aqui pelo ícone, tá? Em um objeto do tipo Mesh. É aquele objeto que vai trabalhar com faces, arestas e vértices na sua estrutura. Então, antigamente, nas versões 2.7 anterior, eu tinha um atalho simples que eu usava aqui no Object Mode, que era o Alt C. Quando eu digitava, aparecia um menu suspenso que me permitia eu usar a transformação para Mesh from Curve. No caso da versão 2.80, esse recurso vocês vão encontrar aqui no menu superior, na opção Object. Vocês vão ver que eu tenho o Convert To aqui, ó, disponível, mas não tenho ele por enquanto em atalho. Então eu posso usar nesse caso Mesh from Curve. No momento que eu cliquei, eu quero que vocês olhem lá na barra de propriedades que o ícone daquele Bezier Curve, que é curva, ele vai se transformar em um ícone de objeto de Mesh. Isso quer dizer que no momento que eu apliquei a conversão, quando eu entrar no modo Edit Mode, eu não tenho mais como alterar a estrutura desse objeto, que ele deixou de ser um objeto curvo para se transformar num objeto formado por face, arestas e vértices, ou seja, um objeto de malha. E aí eu posso usar esse objeto para qualquer finalidade junto aos meus projetos que eu elaborar aqui na área espacial. Bem, quanto àquele objeto circular, eu posso usar o S de escala para aumentar ou diminuir, eu não vou ter mais interferência nenhum nele. Como eu já não preciso dele para mais qualquer interferência na forma, eu posso simplesmente usar o X, deletá-lo, e eu fico aqui somente com esse objeto. Ok? Essa é uma das formas, mas existe uma infinidade de formas que vocês podem criar utilizando esse recurso. Vou apagar aqui e vamos ter uma atenção agora, pessoal, para um add-on, que é um aditivo ou complemento, como podemos traduzir, que vai permitir a gente utilizar outros objetos curvos junto a essa opção ADD aqui. Notem que eu só tenho 5 opções. Então o Blender ele já traz consigo alguns add-ons ou complementos que vêm inativo, não vem ativo, porque se eu ativar esses add-ons por completo, a inicialização do programa fica um pouco pesada. Então a gente só ativa quando há realmente uma necessidade de uso. Nesse caso, para eu adicionar um complemento, eu tenho que entrar no modo Edit, aqui de cima do menu, e vir na opção Preference. Aqui eu abro as configurações do Blender. Entre essas opções, eu tenho aqui a opção Add-ons. Se você tiver com a versão em português aí, provavelmente deve estar como complementos. É só selecioná-la.
Aqui vai ter um conjunto de addons que não estão ativos, tá vendo? Mas que existem no Blender. E eu vou, no caso aqui, experimentar esse addon Extra Curve. Então eu vou selecionar a lupa, vou digitar a palavra Extra. Notem que eu tenho aqui um conjunto tanto para curva como para mesh de objetos extras. Como eu só vou utilizar aqui para o uso de curvas, eu vou selecionar a opção curva. Mas se vocês quiserem, vocês podem selecionar os dois e adicionar para vocês trabalharem aí como objetos agregados aí àqueles objetos da ADD. Então aqui no caso do addon Curve Extra Objects, se eu selecioná-lo e clicar aqui para sair, eu já uso ele nesse momento aqui no programa. Mas se eu quiser que ele sempre seja inicializável, eu clico em Save Preference. A partir do momento agora que eu inicializar o Blender, ele já vem de forma automática, já ativo. Então quando eu fechar aqui, se eu for adicionar objetos do tipo curva, notem que além daqueles 5, eu vou ter outros objetos que eu posso utilizar para fazer algumas formas interessantes aí na área. Entre eles eu tenho aqui em forma Polygon, que vai criar esse triângulo que vocês estão vendo. Com ele selecionado aqui eu tenho todas as características de configuração dele, eu posso manipular se quiser. Mas digamos que eu queira utilizar essa forma para ser uma forma auxiliadora para um outro objeto que eu quero fazer aqui na área. Para isso eu vou utilizar com Shift A uma curva do tipo círculo. Criei a curva circular aqui, Bezier, eu vou dar um S para estendê-la e vou trazer essa curva aqui para cima. Eu vou agora utilizar, a partir desse círculo, esse objeto para formatar o círculo. Então, com ele selecionado, eu vou vir nas suas caixas de configurações aqui, clicando no ícone, abrir a guia geometria e na função Bevel, aqui em Object, eu posso clicar, selecionar lá o objeto Polygon, veja que ele está ali, ó. Eu posso também, se quiser, clicar no conta-gotas e com o conta-gotas eu encosto no objeto que eu quero, clicar o botão esquerdo e eu tenho aquela forma articulada aqui, ó, como se fosse um objeto circular a partir daquele polígono. Para diminuir a extensão do polígono, como eu não estou enxergando ele aqui, eu posso selecionar ele aqui na Outline, usar a tecla S de escala para diminuir e eu consigo dar uma condição menor naquela formatação. Para transformar agora esse círculo com esse efeito que eu criei aqui, eu posso selecionar o círculo e usando aquela opção Object Convert To, eu posso usar Mesh from Curve. Outra condição também é usar com o cursor na área, o botão direito, e usar a opção Convert to Mesh. Da mesma forma eu converto e aqui esse círculo deixou de ser um objeto de curva e passa a ser, vocês vão ver pelo ícone aqui, um objeto mesh. Se eu entrar agora na Edit Mode, vocês vão ver que ele é formado de vértices, arestas e faces na sua estrutura. E aqui eu posso alterá-lo individualmente para criar outras malhas interessantes para usar nos meus projetos. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo tutorial. Forte abraço.